enchimento deste, né, do reservatório. E pela norma é recomendado um tempo de enchimento entre 1 hora a 6 horas, né? Então, no caso, 1 hora, se for uma unidade unifamiliar, né? Residências pequenas, né? Para uma família. E até 6 horas, se for unidades multifamiliares, né? Que é o caso de edifício. Tá? Quando existir elevatória, a vazão de dimensionamento da tubulação, que alimenta o reservatório superior, deve ser igual ao consumo diário transportado em 6 horas, né? Então, a tubulação da bomba, né? A gente vai fazer com base em uma vazão. Tá? E essa vazão vai ser esse consumo diário, consumo de um dia, que vai ser transportado por 6 horas. Então, deve-se prover a instalação predial com no mínimo 2 bombas, tá? Com funcionamentos independentes, né? Porque é sempre aquele pensamento, né? De a gente pode ter algum problema em uma unidade, né? Então a gente tem que garantir que o abastecimento não vai ser interrompido por causa disso. Então a gente tem sempre o parzinho, né? 2 reservatórios, 2 bombas, tá? Não que as duas vá funcionar ao mesmo tempo, tá? Cada uma vai funcionar como se fosse independente, mas a gente vai ter uma lá sempre de reserva. A vazão mínima para a instalação será aquela que exija um funcionamento igual a 15% do consumo diário, que equivale a 6,66 horas por dia, né? Então, o McIntyre, ele sugere que prédios de apartamentos e hotéis, a bomba tem um período de funcionamento, né? 3 períodos de funcionamento de 1 hora e 30 minutos cada, né? Então, a bomba, ela não vai funcionar 6 horas direto. Ela vai funcionar em 3 vezes, né, por dia, durante 1 hora e 30 minutos, tá? Para levar, né, ao longo do dia inteiro, ela conseguir levar o volume do consumo diário. Tá? Para prédios de escritório, é recomendado que a bomba funcione por 2 períodos de 2 horas cada. Em hospitais, 3 períodos de 2 horas e em indústrias, 2 períodos de 2 horas. Tá? Então, no dimensionamento do sistema de recalque, a gente precisa determinar todos esses parâmetros, né? A vazão de recalque, o diâmetro da tubulação de recalque, o diâmetro da tubulação de sucção, a altura manométrica, e aí com essas informações a gente vai escolher a bomba, né? A marca, o modelo, a rotação nominal, o diâmetro do rotor, considerando o maior valor de rendimento possível. Tá? Aí a gente determina também a potência da bomba e o NPSH disponível, tá? Sempre pensando em evitar a cavitação. Tá? Vocês já entraram nesse tema em condutos forçados? Cavitação, sim. Tá? Se vocês viram cavitação, vocês já viram o dimensionamento da bomba, né? Os tipos de bomba, como dimensionar, as curvas características da bomba.
Deve ter visto já, né? Ah, tá vendo? Então, tá. Bom, então o dimensionamento da tubulação, né, tem diferentes formas, tá? Mas o que a gente faz, o que a gente usa, né, o método que a gente usa para sistemas prediais é esse com base no tempo da bomba, né? No tempo que a bomba vai funcionar, tá? Então a gente faz, na verdade, o cálculo para dimensionar o diâmetro de recalque, né? A tubulação de recalque, tá? Então aqui quando existir a instalação elevatória, né, na instalação predial, a NBR 5626 recomenda a equação a seguir para estimar o diâmetro da tubulação de recalque, né? Então, a gente usa essa equação aqui de 1,3 vezes T dividido por 24, elevado a 0,25 e vezes a vazão, a raiz quadrada da vazão, né? Aquela vazão que é o consumo diário dividido por 6 horas, tá? Então, aqui esse T significa a jornada de trabalho da instalação, tá? Então, a gente vai usar 6 horas, tá? Para instalação predial de residências, tá? E aí a gente vai obter o DR, que é o diâmetro de recalque, tá? Aí é aquela mesma situação, a gente calculou um diâmetro e aí vai ver qual que é o mais adequado na tabela de diâmetros comerciais, né? Sempre dependendo do material da tubulação, tá? E o diâmetro de sucção, ele sempre vai ser adotado com base no que foi calculado, né, e adotado para o diâmetro de recalque, tá? Então, o diâmetro de sucção, ele é escolhido, né, um diâmetro comercial imediatamente superior ao diâmetro de recalque, que foi calculado, né? Então, aqui, por exemplo, a tubulação que a gente está usando no sistema é uma tubulação de PVC, né? PVC rígido. Então, a gente calculou aqui nessa equação, chegou num valor onde o diâmetro comercial adequado seria esse de 32, DN 32, e diâmetro interno 35,2. Então, de sucção vai ser o imediatamente superior, que seria o de 40, tá? Então, aí fica o diâmetro de recalque 32 e o de sucção 40, tá? Sempre o próximo maior. Então, aqui né, só para representar o sistema, né, de recalque. Então, a gente tem a bomba, né? A parte que vem antes da bomba, que está puxando a água, é a parte da sucção, né? Então, aqui a gente tem a tubulação de sucção, a altura de sucção, né? As peças, né? Constituem a sucção. O que vem depois da bomba é o recalque, né? Então, a tubulação de recalque, a altura de recalque, né? E aí algumas peças que tiver na tubulação de recalque, tá? E aí, para a gente saber qual a bomba, né, deve ser utilizada, a gente precisa calcular a altura manométrica, né? A gente precisa saber o quanto de energia essa bomba precisa colocar no líquido para ele subir até onde a gente quer, né? Que é no caso, é o reservatório superior, tá? Então, essa quantidade de energia que a bomba vai inserir no líquido é chamada de altura manométrica, tá? A altura manométrica é a carga que a bomba deve fornecer para que o líquido seja transportado de R1, que é o inferior, né, reservatório inferior, para o R2, que é o reservatório superior, tá? Então, essa altura manométrica a gente consegue calcular a partir da equação de Bernoulli, tá? Então, aqui a gente tem a equação de Bernoulli aplicada entre a seção de montante, que é o reservatório inferior, até a seção jusante, que é o reservatório superior,
né? A água está entrando por baixo e vai sair lá para cima, tá? O tubo de recalque, quando conectado no reservatório superior, ele deve estar a quantos metros da base do reservatório? O tubo de recalque, quando conectado no reservatório superior, ele deve estar a quantos metros da base do reservatório inferior? Seria? O recalque ele vai estar conectado no reservatório superior. Quantos metros da base até o reservatório superior? Aí pode ser o quanto precisar, né? Porque aí o que vai determinar se a bomba consegue ou não vai ser o modelo da bomba, a potência da bomba, né? Então a gente pode ter diferentes alturas, né, para elevar esse líquido, e aí dependendo dessa altura, a gente vai escolher a bomba que mais se adequa a essa necessidade, tá? Na ele pode. Tem sistemas que a tubulação ela entra por baixo ou ela pode entrar por cima, tá? Aqui pela superfície. É isso? É, não necessariamente, porque na própria tubulação de recalque, geralmente é colocado a válvula de retenção, né? A válvula de retenção ela já impede que a água volte. Então, a bomba ela não vai funcionar 24 horas por dia, né? Nesse caso, tem bombas que funcionam. Mas nesse caso, a bomba não vai funcionar 24 horas por dia. Então, na hora que ela desligar, o líquido ele não vai voltar, né? Não vai fazer o caminho contrário, porque vai ter essa válvula de retenção na tubulação de recalque. Não, ligada não, tá? Porque a válvula de retenção, ela bloqueia a passagem no sentido inverso. Então, quando o fluxo está indo no sentido que tem que ir, ela fica aberta, né? Aí, na hora que desliga a bomba e aí o fluxo quer voltar, aí ela impede. Só isso, tá? Por baixo, quando em qualquer... Sim, tá? Então, aí, da onde vem a altura manométrica, né? A partir da equação de Bernoulli. Então, a gente considera aquelas três quantidades de energia na montante sendo preservada na jusante, né? Só que aqui a diferença vai ser que na montante a gente tem que colocar uma energia a mais, né? Para a água conseguir chegar lá na jusante. Na parte submersa, na parte de baixo, né? A gente pode ter a bomba afogada, né? Que é quando a bomba, não que ela está dentro do reservatório, né? Mas o nível da tubulação, o nível da bomba está abaixo do nível da água, né? Que eu vou mostrar a figura. E aí ela está afogada. Quando ela está acima, a gente fala que ela é não afogada, tá? Aí essa altura, né, do nível da bomba com o reservatório, a gente vai determinar também através de cálculos para evitar a cavitação. Então, tem o cálculo lá do NPSH disponível,
que a gente calcula considerando a altura da bomba em relação ao nível da água no reservatório. Tá? E aí a altura, por exemplo, que a tubulação vai ficar do fundo, né? Aí vai depender, né? Ela não pode ficar colada para não puxar, né, a sujeirinha que fica no fundo, né? E leva para a tubulação, tá? Mas na 5626 não tem uma altura específica. Padrão eu acho que não tem. SLA? Tá? Eu sei que para saneamento tem. Tem lá uma altura dependendo do diâmetro da tubulação. Tá? Mas aí se isso pode ser levado para as outras áreas, aí eu não sei. Tá? Porque aqui em predial não lembro de ter visto na norma. Tá? Pode ser que tenha alguma informação, algum detalhe no catálogo, né? Dependendo de cada fabricante, aí tem que ver caso a caso. Tá? Bom, então aqui, né? Na equação de Bernoulli, então, para montante, a gente tem que considerar, além das três energias, né? Pesométrica, cinética e de posição, a gente vai considerar também a quantidade de energia que vai ser inserida no líquido para chegar lá na jusante, tá? Então, tudo que vai ser inserido, né, toda a quantidade de energia que a água precisa ter na montante vai ser igual à quantidade de energia que a água vai ter na jusante mais o total que ela perdeu, né? Então, isso continua sendo a igualdade, tá? Então, como a gente está determinando essa quantidade de energia que a gente quer inserir no líquido, né, a altura manométrica, a gente isola ela de um lado, né, do lado esquerdo, né, como de costume, e aí tudo a gente passa para o lado direito, né, ficando com o sinal negativo. Então, a gente acaba tendo que a altura manométrica vai ser a diferença de pressão, né, entre montante e jusante, mais a diferença da energia cinética entre a montante e a jusante, mais a diferença de alturas, né, de nível entre a montante e a jusante, e mais a perda de carga total, né? A perda de carga que aconteceu na tubulação de sucção e na tubulação de recalque, tá? Então, basicamente, a altura manométrica é calculada por essa equação, tá? E aí a gente pode ter algumas simplificações, né? Aqui, como a gente tem os reservatórios, eles eles são fechados, né? Mas eles continuam, né? São mantidos a pressão atmosférica, né? Tanto aqui no reservatório inferior quanto no reservatório superior, tá? Então, tendo pressão atmosférica, né, na mesma região, né? Não vai mudar muita coisa do reservatório inferior para o reservatório superior, tá? Então, aqui a diferença de pressão do reservatório inferior para o superior é praticamente zero, né? Desprezível, tá? A variação da energia cinética também vai ser desprezível, porque a gente vai ter a mesma vazão, né, passando nos dois trechos, e a diferença de diâmetro vai ser de um diâmetro nominal, né, um valor nominal para cada um desses trechos, tá? Então, aqui a gente pode desconsiderar esse valor da diferença de energia cinética, tá? O que vai influenciar mais mesmo é a diferença de nível, né, entre o Z da montante com o Z da jusante e o total de perda de carga que acontece nos dois trechos da tubulação, tá?
Então, aqui, considerando praticamente zero a diferença de pressão e a diferença de energia cinética, a altura manométrica vai ser a diferença de nível, né, entre o reservatório inferior e superior, que a gente vai chamar de altura geométrica, né, então esse HG, que é o desnível entre os reservatórios, tá? Ou a altura de recalque mais a altura de sucção, tá? Essas alturas de recalque e de sucção são as alturas dos reservatórios em relação à bomba, tá? Então, aqui, essa altura do reservatório até a bomba, mais a altura da bomba até o reservatório superior, somando os dois, vai dar a altura geométrica, tá? E a perda de carga na sucção, né, a perda de carga total, que seria a distribuída, né, na tubulação, e a perda de carga nas peças, tá? A distribuída e a localizada. Tanto no recalque quanto na sucção, tá? Então, somando esses três termos, a gente tem a altura manométrica. A altura do nível da água, tá? Isso, do nível da água. Nível da água até a bomba, da altura de sucção. Aí a altura de recalque, a bomba até o nível da água no recalque. Que esse desenho aqui é fora de escala, tá? Não tem nada. Mas aí sempre vai depender da instalação, tá? Tinha uma animação. Então, isso seria o sistema de recalque. Então, essa é a perda de carga na sucção, né? Que ela vai perder energia para subir até a bomba. A altura geométrica, né? A diferença de nível entre os dois níveis de água, dos dois reservatórios. E mais a perda de carga no recalque, tá? Então, a soma desses três termos é a altura manométrica. Tá? Aí a gente calcula a potência da bomba, né? Então, a potência hidráulica é a potência que o líquido necessita para se elevar até uma determinada altura, né? E ela é expressa por essas duas equações, tá? Essas duas equações. Como a transformação da energia no processo não se dá em condições ideais, né? Tudo que é máquina, a gente tem uma perda de eficiência, né? Nem toda a energia elétrica que o equipamento consome, ele vai transformar no resultado final, né? Aqui é a mesma coisa na bomba. A bomba, ela vai receber energia elétrica, e aí essa energia elétrica vai fazer com que o rotor gire, e aí esse rotor que vai transformar a energia, né, de rotação em energia hidráulica, que vai ser transferida, né, para a água, né? Então, nesse processo, tem uma perda, né? Nem toda a quantidade de energia elétrica que a bomba recebe vai ser transformada em energia hidráulica, tá? Então, isso vai depender da eficiência da bomba, tá? Então, por isso que a potência, ela é calculada considerando a eficiência da bomba. Então, como a transformação de energia não se dá em condições ideais, né, que seria sem perdas, a potência cedida por uma bomba é superior à que o escoamento recebe, né? Então, definindo esse que parece um N, né, que chama eta, como rendimento da transformação, a potência, então, é obtida pela equação. O produto do peso específico do líquido, né, que está sendo recalcado, a vazão que está sendo recalcada e
a altura manométrica, né? O quanto de energia esse líquido está recebendo da bomba. E tudo isso dividido pelo rendimento da bomba, né? Que vai depender do modelo, fabricante da bomba. E aí aqui a gente vai ter, se a gente usar essa equação, né? Com o peso específico em newtons por metros cúbicos, a gente vai ter a potência em watts, tá? Agora, se a gente usar essa equação de baixo, onde a gente tem basicamente os mesmos parâmetros, né? Peso específico vezes a vazão, vezes a altura manométrica, dividido por 75 vezes a eficiência, aqui a gente tem que usar o peso específico em quilograma-força por metro cúbico, tá? Outra unidade. E aqui a gente vai ter a potência em CV, que é cavalos-vapor, tá? Que é a unidade mais comum que a gente vê para bombas, tá? A gente pode calcular dessas duas formas, só prestar atenção em qual unidade, né, que a gente vai ter, e aqui qual a unidade do peso específico que a gente precisa usar. Tá? E quando a gente tem as bombas, bomba de motor elétrico, né, e bombas a diesel também, a gente tem que trabalhar sempre com uma folga, né, a gente determinar qual vai ser a potência da bomba, mas a gente não vai adquirir uma bomba que trabalhe sempre naquela potência limite, né. Então, o motor que aciona a bomba deverá trabalhar sempre com uma folga, né, a gente aumenta a, fala? A vida, né, da bomba, do equipamento, tá? Então, aí a gente é recomendado, né, que a potência necessária ao funcionamento da bomba seja acrescida de uma folga conforme a especificação do quadro, né? Então, a gente calculou lá a potência em cavalos-vapor, se a gente teve uma potência de até 2 CV, né? Então, a gente multiplica aquele valor por 50%, e aí encontra a potência ideal, né, para comprar, da bomba para comprar. Se a potência calculada for de 2 a 5, né, então é 30%, adiciona 30%. 5 a 10 adiciona 25, 10 a 25 adiciona 15, tá? E acima de 25 cavalos vapor adiciona 10%, tá? Isso se for bomba de motor elétrico. Se for bomba de motor a diesel, né? Então a gente adiciona 25% para qualquer valor de potência. Então, as bombas, né? Elas são projetadas para trabalhar com vazão e altura manométrica previamente estabelecida, né? Embora sejam capazes de atender outros valores de vazão e alturas manométricas, além dos pontos para os quais elas foram projetadas. Então, o conjunto de bombas, ou o conjunto de pontos em que a bomba é capaz de operar, constitui a faixa de operação da bomba, né? Então, não é uma bomba, ela não vai operar exclusivamente para aquela vazão e para aquela altura manométrica, né? Vai ter uma faixa de vazão e altura manométrica que ela vai poder operar, né? Mas isso acaba influenciando na eficiência dela, tá? Então, a gente denomina curva característica ou curva de performance de uma bomba a representação gráfica, que às vezes também pode aparecer em tabelas, né, em forma de tabela, das funções que relacionam os diversos parâmetros envolvidos no funcionamento dessa bomba, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ai,
Então, os fabricantes de bombas, eles apresentam, né, os catálogos, essas curvas, né, de funcionamento, né? Então, são as curvas dimensionais da altura de elevação em função da vazão, da potência em função da vazão e do rendimento em função da vazão, tá? Então, são 3 parâmetros, né? Altura, potência e rendimento. Essas curvas são obtidas experimentalmente, onde para cada vazão recalcada são medidas a vazão e a altura de elevação, com auxílio de um manômetro e o torque do eixo da máquina, né? E aí são construídos esses gráficos que são as curvas. Gráficos ou tabelas, né? O mesmo ensaio é repetido para diferentes diâmetros de rotor e os resultados são lançados em gráficos. Nos catálogos dos fabricantes de bombas, que são apresentados 3 gráficos, né? O primeiro é o gráfico da curva característica, representando a curva de altura de elevação em função da vazão e indicando também as linhas de pontos de igual rendimento. O outro gráfico é o do NPSH, né, que a gente também vai ver o que é, mas que vocês já devem ter visto, que é o Net Positive Suction Head, que é o NPSH requerido em função da vazão da bomba. E o gráfico da curva de potência necessária à bomba em função da vazão de recalque. Tá? Então, o conjunto desses 3 gráficos é útil na análise de desempenho, bem como no processo de escolha da bomba. Então, aqui é um exemplo, né? Então, esse aqui eu sempre uso esse manual da KSB, tá? Que ele tem bem direitinho essas curvas que eu citei, tá? Então, no manual de curvas características da KSB, a gente vê lá nas primeiras páginas um mosaico como esse, né? Na verdade, são 2 mosaicos, né? Deixa eu ver se eu coloquei os 2. Esse e esse, né? Aparentemente, eles são iguais. A diferença é a velocidade de rotação, né? Então, aqui, nesse primeiro mosaico, são modelos de bombas onde o rotor da bomba tem uma rotação, né, de 3.500 RPM, né? Então, faz 3.500 rotações por minuto. E desse segundo mosaico, são modelos de bombas que fazem 1.750 rotações por minuto, tá? Então, são os modelos disponíveis para desse fabricante, né, a KSB, tá? Então, como que a gente usa, né, esse gráfico? Para escolher a bomba, a gente tem que saber qual a vazão, né, que ela vai operar e qual a altura manométrica, né, que a gente precisa para projeto, tá? Então, aqui, nesse catálogo, ele coloca a vazão em metros cúbicos por hora, tá? Então, independente da vazão que a gente esteja trabalhando, a gente transforma em metros cúbicos por hora, né? Aí vê aqui, por exemplo, é uma vazão de 20 metros cúbicos por hora. A altura manométrica, né, que foi calculada, é de 50, por exemplo. Então, aí para escolher a bomba, a gente vê nessa linha de 50 da altura manométrica e sobe na linha de 20 metros cúbicos por hora da vazão. E aí vê onde essas duas linhas vão se cruzar, né? Então, aqui de 20 metros cúbicos por hora e 50 metros de altura manométrica. Então, a bomba escolhida seria essa 32.160.1, tá? Aí no catálogo, ele apresenta as curvas características de cada um desses modelos. Então, a gente vai buscar as curvas características desse modelo, 32.160, tá? A mesma coisa, né? A gente procuraria da mesma forma aqui para essa outra
esses outros modelos com rotação menor, né? Então, por exemplo, se for manter a mesma altura manométrica, né, 50 para 20, daqui sobe 20 e 50 seria esse outro modelo, 40, 315, né? Então, nesse caso, a gente tem duas opções, né? Pode ser esse modelo de 1.750 RPM ou aquele outro de 3.500, tá? Então, pode ter situações que a gente encontre nessas duas velocidades, pode ser que a gente encontre só em uma, tá? Ou em nenhuma também, tá? Então, aí, depois que a gente encontrou lá qual o modelo da bomba, né, adequado, aí a gente vem, né, vai lá buscar no índice em que página vai estar as curvas características para aquele modelo de bomba, né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui é as curvas características do modelo 25200, para rotação de 3.500 RPM, tá? Então, aqui a gente vai ter esse primeiro gráfico, né, que é os diâmetros, né, de rotores e os rendimentos para diferentes alturas manométricas e diferentes vazões, tá? Então, aqui a gente vai ver aonde se encontra a vazão e a altura manométrica que a gente vai operar, tá? Então, aqui é para vazões menores, né? Não dá para usar aqueles valores. Então, por exemplo, se a vazão é 10 metros cúbicos por hora e a altura manométrica é, 40, tá? Então, aqui 40, a mesma forma, né? Vai ver onde a linha do 40 junta com a linha do 10, né? Então, juntou aqui, né? Elas se juntaram aqui. Sempre que esses dois pontos de altura manométrica e vazão se encontrarem entre duas curvas, né, esses dois diâmetros de rotor, a gente sempre escolhe o maior, tá? Por mais que seja mais próximo aqui desse menor, 150, a gente escolhe o maior, tá? Então, ó, cada uma dessas linhas aqui, meio na horizontal, são os diâmetros do rotor, tá? Então, aí a gente escolheria o diâmetro de o diâmetro de 176, e aí o rendimento seria o da curva que está passando próximo ao ponto de funcionamento, que seria 35%, tá? Então, esse modelo de bomba funcionando para essa vazão de 10 metros cúbicos por hora, altura manométrica de 20, usando um rotor de diâmetro de 176, essa bomba vai ter um rendimento de 35%, tá? Aí mais para baixo, né, logo abaixo, a gente tem uma curva do NPSH requerido, né? Então, o quanto de energia a gente precisa ter no sistema para que a bomba não cavite, né? Não tenha cavitação na bomba. Então, esse NPSH requerido, a gente vai escolher de acordo com o funcionamento da bomba, né? Então, aqui, 10 metros cúbicos por hora, na altura manométrica de 40, a gente escolheu aqui o diâmetro do rotor de 176, né? Então, aqui, para esse funcionamento, a gente desce no gráfico de baixo, né? E vê, vem aqui até a ponta, né, dessa curva do diâmetro e desce, né, para o gráfico de baixo, tá? Aí onde encostar nessa curva do NPSH, a gente vem para a esquerda e aí vai encontrar o valor, né? Então, vai ser mais ou menos 4,3, né? Então, aqui tá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
né? Então, uma linha abaixo, aqui seria 3 metros de NPSH requerido, tá? Nesse manual, ele especifica que no NPSH requerido, né, a gente adiciona 0,5 para segurança, né, para não trabalhar também no limite. Então, se a gente encontrou aqui 3, na verdade, o NPSH requerido, a gente vai considerar, é 3,5, 3,5, tá? Metros. E a potência, né? A potência também, né? A gente vem pela vazão e pelo diâmetro do rotor que foi escolhido, né? Então, aqui, a vazão, 10 metros cúbicos por hora, o diâmetro escolhido foi esse de 176, né? Então, aqui, a gente vem para a esquerda, seria uma potência de 6 HPA, né? Que é o CV. Cavalos vapor. Tá? E aí, aqui, nesse valor de potência encontrado no gráfico, a gente adiciona aquele fator de segurança, né? Que para 6 cavalos vapor seria, deixa eu ver, 5 a 10, a gente adiciona 25% naqueles 6 HPA, HP, tá? Tudo isso a gente vai fazer o exemplo aqui, tá? Só para explicar para vocês. Ai. Então, aí, escolhido a bomba, a gente tem que ver, né, se a forma como ela vai ser instalada, vai causar ou não a cavitação, né? Então, o que é a cavitação? Né? Só para reforçar aí que vocês já viram. Quando um líquido em escoamento passa por uma região de baixa pressão, chegando a atingir a sua pressão de vapor, né, naquela temperatura de operação, formam-se bolhas de vapor no líquido, né? Essas bolhas são arrastadas pelo escoamento e podem atingir regiões em que a pressão é maior do que aquela em que as bolhas se formaram. E aí, nessa variação brusca de pressão, vai provocar o colapso das bolhas por um processo de implosão denominado cavitação, né? Então, em outras palavras, o que acontece aqui? A água, né, quando ela está subindo pela tubulação de sucção, ela vai perdendo energia, né? A gente sabe que em qualquer sistema onde a água está escoando dentro da tubulação, ela está perdendo energia, né? Aqui é a mesma coisa. Ela vai estar perdendo energia, tanto porque ela está, né, tendo o atrito aqui com o material da tubulação, quanto por estar subindo, né? Ela está vindo aqui de baixo, está subindo, então ela está perdendo uma quantidade de energia, tá? Essa quantidade de energia, essa perda, né, de quantidade de energia, se dá principalmente pela pressão, pela energia de pressão. Isso, o atrito, né? A água tem uma certa viscosidade que vai, em contato com o material da tubulação, vai perdendo calor, né? Vai perdendo energia. Né? Que é a perda de carga que a gente calcula, né? Então, essa perda de energia é em relação à pressão, né? A gente viu que a energia cinética é pouca coisa que muda, né? Então, essa energia que ela perde é em forma de pressão. Então, aqui ela entra com uma determinada pressão, né? E aí, conforme ela vai passando pela tubulação e subindo, ela vai perdendo pressão, né? Então, a pressão vai diminuindo, né?
Então, essa pressão, ela não pode diminuir e chegar no ponto de ser igual à pressão de vapor desse líquido, né? Se a pressão diminuir a esse ponto, né, de se igualar à pressão de vapor, aí vai formar vapor, né, vai formar as bolinhas de ar nesse líquido, que vai ser carregado junto com a água, tá? E aí, se essas bolhas de ar se formarem e forem e entrarem na bomba, né? Aí vai ter a explosão dessas bolhas de ar. Por quê? Porque ela está vindo de uma região de baixa pressão, que é a tubulação, e dentro da bomba é uma região de alta pressão, né? Porque qual que é a função da bomba? A função da bomba é inserir energia. Essa energia que a bomba insere no líquido é em forma de pressão. Então, a bomba está colocando pressão ali na água para que ela consiga subir, né? Então, a bomba tem essa função de inserir, colocar pressão na água, né? Em forma de energia. Então, ela vem baixa pressão e vem para uma região de alta pressão. Então, se tiver bolhas de ar dentro, né, da água, aí essas bolhas de ar vão explodir, tá? Essas bombas de ar explodindo, com o tempo ela vai danificando o rotor de dentro da bomba, né? Não é de imediato, uma vez explodiu uma bolinha, já vai detonar tudo. Né? Com o tempo, né, esses choques que vão tendo da explosão das bolhas de ar no rotor, aí vai danificando e aí esse rotor da bomba, não tem uma figura aqui, mas ele vai ficando com um aspecto de parece enferrujado, né? Ele vai ficando com meio corroído também, né? Esse aspecto parece, nessa aparência, tá? E aí, o rotor não vai funcionar adequadamente, aí vai parar, tem que parar o sistema, ou trocar bomba, ou trocar o rotor dessa bomba, tá? Então, por isso que a cavitação, ela precisa ser evitada, né? Ela não é desejada, ela tem que ser evitada, tá? Então, a gente evita a cavitação, tá? Então, a cavitação pode ser evitada prevendo-se no projeto uma pressão do fluido na entrada, né? A gente consegue, através do dimensionamento, né? A gente consegue estimar qual a pressão que a água, o líquido, né, vai entrar aqui nessa parte que está em contato, a tubulação com a bomba, né? E assim evitar que aconteça a cavitação, tá? Então, aqui a cavitação pode ser evitada, prevendo-se no projeto uma pressão do fluido na entrada do equipamento maior que a pressão de vapor, né, na temperatura de escoamento. Então, essa pressão de vapor, ela vai depender da temperatura, né, é um parâmetro dependente da temperatura e do líquido, né? Então, dependendo do líquido e da temperatura que ele está, vai ser um valor de pressão de vapor, tá? Aqui mais para frente tem uma tabelinha com esses valores. Então, aí, para a gente prever, né, fazer essa estimativa de que o sistema não vai cavitar, a gente faz, né, um cálculo, né, aqui também aplicando o teorema de Bernoulli, né, a equação de Bernoulli. Então, aqui a gente faz, né, aplicando a equação de energia entre o reservatório inferior e a entrada da bomba, considerando a pressão absoluta, tá? Então, agora a gente não está trabalhando mais com a pressão relativa, né? Então, a pressão atmosférica, a gente considerava pressão zero, né? Isso porque a gente estava na escala relativa. Agora, quando a gente está falando de pressão de vapor, são valores baixos, né? Então, a gente tem que trabalhar com pressão absoluta, tá? Então, aqui, a pressão atmosférica, né, que a água está submetida, vai ter um valor, tá? Ela não vai ser mais igual a zero.
Então, aqui a gente coloca, aplicando a equação de energia entre o reservatório inferior e a entrada da bomba, considerando a pressão absoluta, né? Então, a gente faz aquele mesmo esquema do teorema de Bernoulli, só que começando no reservatório inferior, né, que seria a montante, e a jusante seria até a entrada da bomba, tá? Então, a gente vai ter as três energias, né, energia piezométrica, cinética e de posição no reservatório inferior, e essas três energias vai ser igual à energia piezométrica, cinética e de posição na entrada da bomba, mais a perda de carga que acontecer aqui nesse trecho de tubulação, tá? Então, aqui, o que a gente vai ter? A energia piezométrica do reservatório vai ser a pressão atmosférica, né, que esse reservatório vai estar. P1, né, a energia piezométrica na bomba, né, então a pressão absoluta na entrada da bomba. E Z1, né, aqui o Z1 é a altura da bomba em relação ao reservatório, né? Então, aqui considerando que o plano horizontal de referência está no nível da água do reservatório inferior, o Z0 vai ser igual a zero, né? Porque ele vai estar em cima do plano horizontal, e o Z1 vai ser a altura da bomba em relação ao nível da água do reservatório inferior, que a gente chama de altura de sucção, tá? E aí a gente vai ter, né, as equações, né? A energia cinética da água, né, a gente pode desprezar, tá? E aqui a energia cinética vai ser uma característica da bomba, tá? Como que a água vai se movimentar aqui dentro da bomba, tá? Então, desse lado esquerdo da equação, a gente vai ter a energia cinética no reservatório próximo a zero, a cota, né, o Z0 do reservatório é zero, então a gente só vai ter a energia piezométrica no reservatório, tá? Isso vai ser igual à energia de pressão na bomba, né, que a gente vai considerar a pressão de vapor na temperatura de operação, mais a energia cinética da água dentro da bomba, a altura de sucção, né, que vai ser esse desnível da bomba em relação ao nível da água no reservatório inferior, e mais a perda de carga, né? Aí aqui a gente considera a perda de carga na tubulação de sucção e mais a perda de carga que acontecer logo na entrada da bomba, tá? Então, aí aqui, né, a gente já consegue ver que tem alguns parâmetros que a gente não vai conseguir calcular, né, porque depende da bomba, né, então são dados que o fabricante fornece, tá? Então, dessa equação, a gente vai separar o que a gente consegue determinar na instalação e o que é característico da bomba, tá? Então, o que a gente consegue determinar da instalação? A energia de pressão do reservatório, né, que vai depender da região onde a gente tem a instalação. A pressão de vapor, porque vai depender da temperatura que a gente vai estar operando aquele sistema. A altura de sucção também vai depender de como a gente instalar a bomba em relação ao reservatório, né? Então, a gente pode colocar a 1 metro, 2 metros, menos 1 metro, né, em relação à água, isso a gente consegue determinar. E a perda de carga na tubulação, né? Porque a gente vai definir qual o tamanho da tubulação, né, qual o comprimento da tubulação, quais peças a gente vai usar, o material da tubulação. Então, tudo isso, né, a gente determina pelas escolhas que a gente faz no sistema, né, na instalação, tá? E aí, o que não depende da gente diretamente, vai depender da escolha da bomba, vai ser a energia cinética e a perda de carga que acontece
dentro da bomba, né? Então, essas duas informações a gente obtém pelo fabricante, né, que é o NPSH requerido daqueles gráficos, e o que a gente consegue calcular é o NPSH disponível, né, que a gente calcula com base nesses parâmetros aqui, que depende do nosso projeto, tá? De como a gente colocou. A unidade é metros, tá? Que tudo acaba sendo carga de energia, tá? Então, é em metros. Então, aqui a gente tem o NPSH requerido, é uma característica da bomba fornecido pelo fabricante, definida como energia requerida pelo líquido para passar da flange de sucção, vencer as perdas de carga dentro da bomba e conseguir ser recalcado. O NPSH requerido depende dos elementos de projeto da bomba, do diâmetro do rotor, da rotação específica, sendo em geral fornecido pelo fabricante através de uma curva em função da vazão, que é aquele gráfico, né, que eu mostrei para vocês. Esse daqui do meio, tá? É o NPSH requerido. E aí o NPSH disponível, a gente vai calcular com essas equações, tá? Então, basicamente a mesma equação, tá? O que vai mudar vai ser esse sinalzinho do HS máximo, da altura de sucção máxima, tá? Então, aqui, essa altura de sucção vai ser positiva quando a bomba estiver acima do nível da água do reservatório, tá? Então, a gente chama de bomba não afogada. Agora, se a bomba estiver abaixo do nível da água, aí esse H vai ser negativo, tá? Aí a gente chama a bomba de afogada, tá? Então, é a mesma equação, só vai mudar o sinal desse H, tá? Então, basicamente, o NPSH disponível vai ser a carga de pressão, né, da pressão atmosférica que está agindo sobre a água do reservatório, menos a altura de sucção, né, que pode ser positiva ou negativa, a pressão de vapor, né, a carga de pressão de vapor, e a perda de carga na tubulação de sucção, tá? Aí a perda de carga é distribuída e a localizada, tá? As duas. Então, aí aqui, o que a gente vai ter, né? A gente sabe calcular a perda de carga, né? Aquela equação lá, ou pela equação universal, ou pela equação do Ferro parcial, considerando vazão, diâmetro, comprimento, as peças. A pressão de vapor é um valor tabelado, né? Dependendo da temperatura. A altura máxima é em metros, né? Que a gente vai determinar pela instalação. E a pressão atmosférica, como que a gente obtém? A pressão atmosférica, a gente calcula de acordo com a altitude do lugar onde tem essa instalação, tá? Então, a pressão atmosférica, né, a absoluta aqui no caso, é a leitura barométrica local, né? Ela varia com a altitude e as condições climáticas. Para locais com altitude acima do nível do mar e até 2.000 metros, pode-se estimar a pressão atmosférica correspondente em metros de coluna d'água por essa equação, tá? Então, essa equação vai ser 13,6 vezes 760 menos 0,081 vezes H, que é a altitude, né? O H é a altitude do local, ou a cota, né? A cota topográfica. Isso dividido por 1.000, tá? Então, o resultado aqui já vai ser em metros de coluna d'água, tá? MCA. E a pressão de vapor, ela vai ser, um valor tabelado, tá? Aqui, essa tabela
são valores de pressão de vapor da água, tá? Qualquer fluido tem os seus valores de pressão de vapor, né, já tabelados, porque são valores que dependem da temperatura e eles podem ser calculados, tá? Mas eles variam de fluido para fluido, tá? Então, essa tabela serve só para água, tá? A pressão de vapor da água, que está em metros de coluna d'água, tá? A altitude eu sempre busco no Google. No GeoSampa, a gente vai encontrar só da cidade de São Paulo, né? Não tem do estado inteiro. Mas acho que no IBGE também, se você preferir um dado oficial, pode encontrar no IBGE, tá? Mas eu sempre acabo buscando no Google mesmo, tá? Então, aqui, ó, dessa tabela, a gente tem a pressão de vapor para diferentes temperaturas, né? 5, 10, 15, 20, 25, vai indo de 5 em 5 até 100, né? Até 100 graus Celsius, tá? Então, dependendo da temperatura da água, né, que geralmente é 20, 15 ou 20, aí a gente adota a pressão de vapor, né, 0,17 ou 0,24, tá? E aqui, né, por que que a gente precisa saber, né, essa relação entre o NPSH disponível e o NPSH requerido, né? A gente sabe que a relação entre eles é o quanto eu estou disponibilizando de energia no meu sistema e quanto a bomba está necessitando, né, de energia para não haver cavitação, né? Então, de preferência, para que não haja cavitação, eu vou disponibilizar mais energia do que a bomba está pedindo, né? Então, aqui a gente tem essa relação, né? O NPSH requerido, ele vai aumentando conforme a vazão aumenta, né? Quanto maior a vazão que a bomba está trabalhando, mais energia ela precisa, né? O contrário acontece com o NPSH disponível, né? Quanto maior a vazão eu vou estar enviando para a bomba, menos energia eu vou ter disponível, né? Tá puxando mais energia, tá? Então, esses dois gráficos, quando a gente coloca no mesmo, essas duas curvas, quando a gente coloca no mesmo gráfico, a gente vai ter, uma vai estar subindo com o aumento da vazão e a outra vai estar descendo com o aumento da vazão, tá? Então, aí vai chegar um ponto que as duas vão se cruzar, as duas curvas, tá? Esse ponto que as duas curvas se cruzam quer dizer que o NPSH disponível é igual ao NPSH requerido, né? Então, o meu sistema, ele está fornecendo a mesma quantidade de energia que a bomba precisa para funcionar sem cavitar, né? Então, aqui eu estou trabalhando no limite, né? Eu estou fornecendo exatamente aquilo que a bomba precisa, tá? Então, para não trabalhar nesse limite, a gente trabalha com um fator de segurança de 0,5 no mínimo, tá? Então, eu vou sempre montar o meu sistema, né? Para ter um NPSH disponível 0,5 metros maior que o NPSH requerido, né? Que eu tenho essa folguinha que o sistema não vai estar sempre lá no limite, tá? Então, basicamente, é isso que está escrito aqui em tudo, tá? Então, o NPSH disponível tem que ser maior que o NPSH requerido, tá? Para não acontecer a cavitação, tá? Tudo bem?
A gente vai para o exemplo, então. Tá? Então, aqui, né, a gente vai dimensionar o sistema de recalque para aquele mesmo prédio, né, que eu já estava usando de exemplo. E a gente vai ver todos esses parâmetros, tá? Então, aqui eu desenhei, né, a gente vai dimensionar a bomba do seguinte sistema de recalque para uma vazão de 0,00074 metros cúbicos por segundo, tá? Esse 0,0074 é aquele consumo diário, né, que para a maioria deu 16 metros cúbicos, dividido por 6 horas, né? As 6 horas transformadas em segundos, aí dividindo dá 0,0074, que é a vazão, né, metros cúbicos por segundo, que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu tenho, né, aqui essa parte do reservatório superior, o barrilete, né, o barrilete, as colunas, né, a gente já tinha lá da outra aula, tá? Aí agora eu coloquei a tubulação, ficou muito claro, né? A tubulação de recalque, né, que é o que está saindo do reservatório inferior e indo para o reservatório superior, tá? Então, aqui eu coloquei também, né, o meu alimentador predial, né, o que está vindo desde lá do hidrômetro, né, da rua. Então, tem essa tubulação aqui que já foi dimensionada lá na atividade 3. Entrou, né, no reservatório inferior, e aí do reservatório inferior tem aqui as bombas, né, a tubulação, e vai levar a água até o reservatório superior, tá? Então, aqui, como não dá para ver, né, como as bombas estão ligadas no reservatório, eu coloquei aqui uma outra vista, tá? Então, aqui a gente tem duas bombas, né, que elas estariam independentes entre si, conectadas aos dois reservatórios, né? Então, aqui tá os dois reservatórios, né, ligados às duas bombas, tá? Não tá cada bomba ligada em cada reservatório, tá? Os dois reservatórios ligados nas duas bombas, tá? Precisa, tá? Porque da mesma forma que o reservatório superior ele vai ter a manutenção, né? O inferior também vai ter, né? Então, pode ter uma programação de, por exemplo, vou limpar o reservatório inferior quando os dois reservatórios superiores estiverem cheios, né? Então, aí não tem problema. Mas, né, por precaução, pode colocar essas duas ligações, tá? Até mesmo por causa das bombas, tá? Se uma bomba não estiver funcionando, então a outra bomba vai funcionar e vai continuar pegando dos dois reservatórios, tá? Então aqui eu coloco essa conexão das duas bombas aos dois reservatórios com registro gaveta, né, para deixar eles independentes. E aqui das duas bombas, junta uma tubulação, né, para fazer todo esse caminho, tá? Então, aqui é essa junção que vai levar lá para cima, tá? Dá para entender esse desenho? Esse aqui é só para ver daqui, né, daqui para cá, tá? Aqui não é uma bomba em série, tá? Elas estão em paralelas, mas elas estão independentes entre si, tá? A gente dimensiona, né? Cada bomba ela vai operar para a mesma vazão, né? E para a mesma altura manométrica, né? A gente não vai dividir, tá? Que seria o caso se fosse em paralelo ou em série, né?
Uma não vai depender da outra, né? A gente não vai colocar as duas operando juntas, né? Então a bomba, ela vai funcionar 3 vezes ao dia, né? Naqueles 3 vezes ao dia durante 1 hora e meia, mais ou menos, tá? 1 hora e meia ou 2 horas. Então, eu ligo uma bomba, né? Aí funcionou lá, fez um ciclo de 2 horas. Aí desligou. Na próxima hora, aí eu ligo a segunda, né? Eu vou alternando entre as duas, tá? E aí elas vão pegar dos dois reservatórios, né? Elas vão pegar a vazão exclusiva de um reservatório só, tá? Elas vão trabalhar com os dois, mas cada uma vai trabalhar sem depender da outra, tá? Isso é o que a norma recomenda, tá? Isso, dimensiona uma e a outra vai ser exatamente igual, tá? Ela vai estar lá funcionando alternadamente com a outra, né? Para não ter o problema de, vai ficar uma muito tempo parada, né? E a hora que precisar, ela não vai funcionar, tá? Então, vai alternando entre as duas para não gastar de mais uma, né? E deixar a outra equipamento parado, né? Acaba estragando, né? Então, aí funciona uma, aí depois põe a outra para funcionar e aí vai alternando entre as duas, tá? Aí aqui eu coloquei também a planta, né? A planta baixa para a gente ver os comprimentos, né? De cada um dos trechos, tá? Eu acho que nessa turma não teve muito esse problema, né? Mas quando vocês colocam a planta, né, na atividade, tem que ter todas essas informações, né? Então, quando a dúvida de precisa ou não, é só vocês pensarem, eu usei essa informação para o cálculo, então precisa ter na planta, tá? Eu acho que não teve muito esse problema nessa turma, que eu me lembro, tá? Mas só para reforçar, tem que ter todas as informações para poder corrigir, tá? Então, aqui o comprimento do alimentador predial, né, que aqui a gente não vai usar, então não precisava necessariamente. Mas aqui os comprimentos dos trechos, né, de cada um dos trechos, a gente vai usar para fazer o dimensionamento, né, os cálculos da perda de carga, que vai entrar na altura manométrica, tá? Então, é aqui eu coloquei os comprimentos de cada trecho. As peças não precisa, né? A não ser que tenha alguma específica, tá? Mas é aqui os comprimentos. O perfil, né? Então, aqui é onde o reservatório está localizado em relação ao edifício em si, né? Então, aí aqui a gente tem, né, de novo, a rua, né? O passeio, aí vai ter a tubulação do alimentador predial, tá? Aqui uma coisa, né? Eu deixei as outras partes, né, do esgoto e drenagem para não ter perigo de eu colocar a tubulação passando em um lugar que não poderia, tá? Então, aqui tá passando sobre, né, a caixa de inspeção, né, por cima, que tá passando por cima da tubulação de esgoto também, né, que tá dos lados tem o sistema de drenagem, né, que aí não tá coincidindo nada nenhum com nenhum deles, tá? Então, aí tudo bem. Aqui, né, o perfil, o corte, tá? Então, aqui as bombas, o reservatório, né, o compartimento onde fica, tá? Aqui parece que tá junto, mas tá atrás, tá? Essa parte do reservatório tá atrás dessa caixa aqui de areia. Tá? Aí a tubulação aqui em laranja, indo, né, subindo até lá o reservatório superior. Tá?
Então, aí eu vou dimensionar essa parte do sistema de recálculo, tá? Então, eu vou começar pelo diâmetro de recálculo, tá? Então, aqui eu coloquei colorido para destacar, tá? Então, essa parte do recalque é a parte em laranja e a da sucção em verde depois. Então, para começar o dimensionamento, né, o diâmetro do recalque, eu tenho a vazão, que é 0,0074 metros cúbicos por segundo, que é aquele consumo predial de um dia transportado em 6 horas. Tá? Então, a bomba vai funcionar durante 6 horas, não 6 horas ininterruptas, né? Mas ao todo vai ser 6 horas no dia. Então, vou colocar nessa equação aqui para o diâmetro de recálculo. Então, 1,3 vezes 6, né? O T, que é o 6, dividido por 24, elevado a 0,25 vezes raiz de 0,00074. Tá? Quanto que dá aqui esse diâmetro de recálculo? Zero vírgula 025, né? Então, 0,025, a gente vai ver lá naquela tabela, né, que eu vou usar o PVC rígido, se vocês podem usar outro material. Então, 0,025, aqui eu vou ver no diâmetro interno, né, o mais adequado seria esse de 27,8. Então, 27,8, então vai ser diâmetro interno, 27,8, e o diâmetro nominal, 25. Tá? E aí, qual seria o diâmetro de sucção? Se o prédio de vocês foi de 5 pavimentos, 4 apartamentos, 2 dormitórios, aí vai ser. Né? Agora, se for apartamento com 3 dormitórios ou com 1 dormitório, aí vai ser diferente. Tá? Se o consumo diário deu 16 metros cúbicos por dia, então a vazão vai ser 0,00074. Se for diferente de 16, aí vai ser diferente. Tá? Então, o diâmetro de sucção vai ser o de 32, né? Que é o logo superior, né? O próximo. Então, a determinação do diâmetro de sucção vai ser o imediatamente superior. Diâmetro interno 35,2, DN 32, tá? Aqui tranquilo, né? No diâmetro de sucção. Aí a gente pode verificar se realmente esses diâmetros estão adequados, tá? Então a gente calcula a velocidade, tá? Então, verificar a velocidade pela equação da continuidade, né? Se não vai estar uma velocidade muito alta, que pode causar ruído e trazer incômodo, né, para as pessoas, né, para os usuários da edificação. Tá? Então, a gente faz aqui, a gente faz com o diâmetro menor, né, porque é o que vai dar a velocidade menor. Então, 0,00074 dividido por π vezes 0,0278, né, 278 ao quadrado, dividido por 4. Quanto dá essa velocidade?
1,22? Isso, 1,21 metros por segundo, né? Então, se a velocidade nesse diâmetro que é menor vai dar 1,21, no diâmetro que é maior vai dar uma velocidade menor, né? Então, não tem necessidade de fazer com os dois diâmetros, tá? Então, a velocidade está bem abaixo de 3 metros por segundo, então tá ok, tá? Então, a gente vai continuar com esses diâmetros. Quarto passo é calcular a altura manométrica, né? Para a gente poder escolher a bomba, tá? Para a altura manométrica, a gente vai ter a altura geométrica, a altura de sucção e a perda de carga na sucção e a perda de carga no recalque, tá? Então, aí eu dividi em subitens. 4.1, o cálculo da altura geométrica, né? Então, o cálculo da altura geométrica é a altura ou o desnível, né? Do nível da água do reservatório inferior até o nível da água do reservatório superior, tá? Então, aqui eu tenho que ver qual a altura, né, da água, né, do reservatório inferior, né? Então, aqui eu vou ter 1 metro, ele está 1 metro aqui abaixo, mas aqui está tudo no mesmo nível, né? Mais os 15,10 metros, né, que são os 5 pavimentos, mais os 3,5 metros aqui, mais 1,60 m, tá? Então, tudo isso vai ser a minha altura geométrica, tá? Então, aqui, ó, 1 metro, mais 15,10, mais 3,5, mais 1,6, tá? Então, aqui ao todo vai dar 4, 5, 20, 21. Quanto deu aí? Vinte e 21,2, né? 21,2 metros. O 4.2 é calcular a perda de carga na sucção, tá? Então, aqui prestar atenção no diâmetro, tá? Porque o diâmetro de sucção e o diâmetro de recalque são diferentes, né? Então, aqui a gente vai ter o diâmetro de sucção, é o 35,2, o diâmetro interno, né? Que a gente vai usar no cálculo. E a gente precisa contabilizar o comprimento real e o comprimento equivalente, né? Então, aqui, primeiro, o comprimento equivalente, tá? Então, aqui, na tubulação de sucção, a gente sempre vai ter uma válvula de pé com crivo, tá? Tentei desenhar mais ou menos aqui, né? A válvula de pé com crivo, ela vai ser meio que uma prevenção, né? Para não vir sujeira, né, do reservatório e nem bolhas de ar, né? Então, ela já evita que tenha bolhas de ar, né? E a gente só toma cuidado para não formar mais bolhas de ar, tá? Na tubulação. Então, a válvula de pé com crivo serve para isso, para não puxar sujeira, né? E nem formar bolhas de ar, tá?
A gente coloca o registro gaveta, né? Que tá aqui, verdinho. 2 joelhos de 90, né? Aí vai depender do desenho de vocês. Então, aqui eu tenho um joelho de 90 e outro joelho de 90, tá? E 2 T's de saída lateral, tá? Então, aqui eu tenho um T aqui. Esse desenho ficou muito claro, mas tem um T aqui e um T aqui, tá? Então, tem 2 T's. Aí eu vou ver qual que é o comprimento equivalente dessas peças, tá? Então, aqui, o meu diâmetro de sucção é 35,2 no interno, o nominal é 32, tá? Então, aqui nessa última linha, né? Nessa última linha. Então, a válvula de pé com crivo, tá? Nessa coluna aqui, né? Ela tem uma perda de carga muito grande, tá? É 15,5 de comprimento equivalente. O registro gaveta, 0,4. O joelho de 90, 2, né? Como eu tenho 2 joelhos, 2 vezes 2. E o T de saída lateral. T de saída lateral. 4,6. Como eu tenho 2 também, 2 vezes 4,6. Tá? Então, aí vai ficar 15,5 mais 0,4 mais 4, né? 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 4,6, 9,2. Quanto que dá, somando os comprimentos equivalentes? 29,1, né? Então, 29,1 só de comprimento equivalente, né, das peças. E o comprimento real? O comprimento real vai ser a soma de um caminho só, né? Não precisa somar os dois. Então, vai ser 0,59 mais 0,77 mais 0,18 mais 0,77 mais 0,18, tá? Aqui somando esses 5 comprimentos, quanto que dá? 2,49, né? O comprimento total vai ser 2,49 mais 29,1. E dá 31,59, né? 31,59 metros, tá? Aí eu calculo a perda de carga. 0,000869 vezes a vazão, 0,00074, elevado a 1,75 vezes o comprimento total, 31,59, dividido pelo diâmetro interno da sucção, 0,0352 elevado a 4,75. Quanto dá? Deu isso? Meu deu 0,73. Alguém mais fez? Vou ver, calcular de novo. 0,0, 1, 2, 3, 74.
51, 59, dividir 4,75. 4,75. É 0,73. Isso, né? 0,73. Tá? Então, perdendo a sucção, né? 0,73. Tá? Aí, a gente vai para o cálculo da perda de carga no recalque, tá? Então, a mesma equação, só prestar atenção no diâmetro, tá? O diâmetro é diferente, 27,8, o que a gente vai usar, tá? Então, aqui, as peças, né, que a gente vai ter. Então, aqui a gente tem, eu esqueci de colocar a válvula de retenção, né? Eu ia colocar, eu esqueci. Mas a gente sempre vai ter uma válvula de retenção aqui no recalque, tá? Para justamente aquilo que eu estava falando pro Bruno, eu acho, né? Aí no começo. Para evitar que quando desligue a bomba, toda a água volte com tudo para a bomba, né? Então tem que ter essa válvula de retenção, tá? Registro gaveta, né? Que vai estar, geralmente a gente coloca próximo ao reservatório, né? 9 joelhos de 90 graus, né? Então, a gente tem deixa eu pôr a lupa. Então, tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, são 9 joelhos e 2 T's, né? Um T aqui e outro T aqui em cima, tá? 2 T's. Aí eu vou ver quais são os comprimentos equivalentes, tá? Então, DN é 25, eu vou procurar nessa linha aqui. Válvula de retenção, tá? Válvula de retenção pode ser do tipo leve ou do tipo pesado, tá? Como que a gente vai saber se é tipo leve ou se é tipo pesado? Se ela estiver na horizontal, ela é tipo leve. Se tiver na vertical, ela é tipo pesado, tá? Aqui, como eu não coloquei o desenho, eu coloquei aqui tipo leve, tá? Já estava prevendo que ela estaria na horizontal. Então, é 3,8, né? 3,8. Registro gaveta, 0,3. 9 joelhos de 90 graus. Cada um é 1,5, né? 9 vezes 1,5. E 2 T's de saída lateral. T de saída de lado, 3,1. Então, 2 vezes 3,1. Então, aqui vai dar 3,8 mais 0,3, 9 vezes 1,5, dá 13,5, e 2 vezes 3,1, 6,2. Quanto que dá tudo aqui? Comprimentos equivalentes. 23,8, né? 23,8. E de comprimento real, eu vou somar todos esses comprimentos. 0,55, 0,49, 4,22, aí passa aqui 0,89, 8,48. Aqui só no horizontal, né? 1,55, 0,15, 0,50 e 0,15, tá?
Aí vai ter os que são na vertical, tá? Deixa eu ver. Aqui, né? O de 1 metro. Deixa eu ver se eu consigo botar. Aqui, né? Esse 1 metro vai ter na vertical. Esses 15,10 e esses 3,50 mais 1,60, né? 45,10, tá? Esses vão ter na vertical e aqueles na horizontal que estava na planta, no desenho. Esses daqui, tá? Então, ó, o 1, aí 0,5, 0,49, 4,22, 0,86, 8,48, aí subiu 15,1, 1,55, subiu aqueles 3,5, 1,6, aí o 0,15, 0,50, 0,15, tá? Então, somando tudo, 38, isso, 38,15, tá? Ao todo, tem tudo isso de tubulação, tá? Aí, volta, o comprimento total, né? Vai somar o real, que é 38,15, inverti aqui, né? E o comprimento equivalente, que é 23,8. Quanto dá os dois? 61,95, né? Aí calcula a perda de carga com esse 61,95, tá? Ai, aqui coloquei errado, ó. É 27,8. Deixa eu ver se o resultado tá certo. Tava 25, é 27,8. 00. Vezes 61,95. Estava errado. Quanto deu? 4,39, né? Isso mesmo. Depois eu mudo lá no arquivos de apoio. 39. Tá? 4,39. Ixi, aí vai mudar tudo. Então, a altura manométrica vai ser. Vou arrumar aqui. Então, a altura manométrica vai ser a altura geométrica, né? Deu 21,2. A perda de carga na sucção, que deu 0,73. E a perda de carga no recalque, que deu 4,39. Somando os três, vai dar quanto?
26,32, né? Aí, tendo a altura manométrica e a vazão, aí a gente vai selecionar a bomba pelo catálogo da KSB, tá? Só que lá tá tudo, a vazão tá tudo em metros cúbicos por hora, tá? Então, a gente só vai transformar o 0,00074, que está em metros cúbicos por segundo, transformar em uma hora, né? Então, a gente multiplica por 3.600, que daí dá 2,66 metros cúbicos por hora, tá? Então, a gente procura lá, tá? Eu vou usar esse de 1.750 rotações por minuto, tá? Então, a marca vai ser KSB. Opa, a altura manométrica agora é 26,32. Não vai fazer muita diferença. Aqui embaixo. Então, 26,32, né? Tá aqui embaixo. E a vazão de 2,66 está aqui entre o 2 e o 3, né? Um pouquinho mais para o lado do 2,5, tá? Então, onde os dois traços, né? As duas retas se encontram. Aqui, nesse modelo 32.250.1, tá? Então, eu vou ver lá, eu mostrar. Eu vou colocar esse catálogo também, eu esqueci de colocar no mapa, eu vou colocar no arquivos de apoio, tá? Mas só para mostrar para vocês, aqui, tá? Então, é esse catálogo, aí ele tem aqui o índice, né? As páginas de onde está a curva característica de cada modelo, e aqui esses dois mosaicos, tá? Para o 3.500 RPM, né? Aqui embaixo. E o de 1.750, tá? Então, eu estou usando de 1.750 porque o de 3.500 não tinha para minha vazão, né? Ela começa a partir do 4 metros cúbicos por hora, tá? Então, aqui já não tinha. Então, estou usando essa de 1.750. Então, a vazão 2,5, 2,66, né? Para 26 e pouco de altura manométrica. Então, aí deu esse 32.250. Aí eu venho aqui no índice. Aí ele tem aqui as páginas, se for o modelo 3.500 ou se for o do 1.750, tá? Então, era como? 32.250, né? Então, 32.250. 32.250, tá? Então, aqui é modelo 1.750 RPM, página 39, tá aqui. Não dá para clicar, 39. Então, eu vou lá na página 39, né? Tá um pouquinho mais por frente. Então, 37, 38, 39. Modelo 32.250, rotação 1.750 RPM, tá? Então, eu vou usar essas três curvas, tá? Então, foram essas três que eu coloquei aqui na aula, tá? Só para mostrar para vocês como é que a gente encontra no catálogo. Então, aqui, modelo 32.250, rotação nominal de 1.750 RPM. Aí, as três curvas, né, que eu tinha mostrado, para vazão de 2,66. Né? Então, vai estar basicamente nessa linha. Os três gráficos, eles são alinhados, né, basicamente por causa disso.
Então, aqui eu vou selecionar agora qual que é o diâmetro do rotor, tá? Então, o diâmetro do rotor, aí eu vejo 2,66, altura manométrica de novo, né? Tem que arrumar. 26,32. Ah, ela vai estar aqui mais para baixo agora, né? Agora deu diferente. Deixa eu mudar. Então, aqui, a minha altura manométrica, 26,32, e a vazão de 2,66. Então, aqui ela caiu certinho em cima desse diâmetro de rotor, que é o 229 milímetros, tá? Então, deixa eu arrumar. 229 milímetros, né? E 18% de eficiência, tá? Que no geral é uma bomba que tem baixa eficiência, né? O máximo vai 34%, tá? Então aí eu já defini os dados, né? Marca KSB, modelo 32250, rotação 1750 e o diâmetro do rotor 229. Tá? Aí depois a gente vai ver a potência. 26,32. Então, cálculo da potência, peso específico vezes a vazão, vezes a altura manométrica, dividido por 75, vezes o rendimento.